esse hábito saudável na alimentação, ensinar com quem, por exemplo, um sanduíche desse que você vai ensinar? Eu acho que a primeira coisa é a ida no supermercado. Se você não tiver comidas erradas dentro da tua casa, você já tem opções mais saudáveis. É uma despensa cheia de biscoitos e chocolates e opções fáceis de se comer e que não tem esse valor calórico todo, a criança tem muito fácil acesso. Então só vai entrar comida dentro de casa que o pai comprou. Começa por aí. Então a criança ela é dependente nesse sentido do pai. Então é você inserir os hábitos de vida numa refeição, não sempre colocar um refrigerante, dar preferência para alimentos grelhados, assados. Então é o exemplo que o pai está dando dentro de casa desde cedo. Se preocupar, por exemplo, que aí já vai entrar com a nossa sugestão de sanduíche natural, de estar sabendo o que essa criança está comendo quando está fora de casa. É claro que no final de semana está na festinha da casa do amigo, está indo no restaurante, é uma exceção. Mas no dia a dia, o que essa criança come no horário do lanche da escola? Será que eu não tenho gerência sobre isso? Será que eu vou dar livre-arbítrio para essa criança escolher o que ela quiser? Então se preocupar. Essa criança pode levar uma fruta, pode levar um sanduíche natural, pode, a gente tem tanta opção hoje em dia. É tudo muito rápido, mas parece que as pessoas estão brigando contra o tempo, então querem praticidade, aí compram todos os embutidos, os fast food, que é uma porcaria, que eu acho que está cada dia mais atrapalhando a saúde das crianças, dos jovens, até os pequenininhos. Não é desculpa, é o barato que sai caro. Essa criança depois vai ter que ter uma supervisão constante do médico, vai ter que começar a fazer dieta. Você imagina uma criança hoje em dia se preocupar com perder peso, em fazer dieta? Como é que isso não afeta o psicológico dessa criança? Nós vamos ter uma epidemia de meninas adolescentes depois sofrendo de anorexia, bulimia, transtornos de alimentação, porque desde cedo ela escuta a mãe falar: não come aquilo, você está gorda, você não pode, o teu colesterol, a tua glicose, o médico falou que não pode. O psicológico então não está... Você entende, está fora de época, Você já desde criança já está preocupada com isso. Como é que não vai ser a vida adulta de uma pessoa assim? Certo, maravilhosa, tem perguntas para você na internet. Opa, vamos lá. Diga, Baiana. Oi, doutora. É a pergunta da Virgínia. Virgínia. Minha amiga almoça todos os dias bolacha e chocolate. Só come isso o dia inteiro. Durante 2 meses ela fez isso. O que pode acontecer? Bom, Virgínia, vou responder. Ela não come nada o dia inteiro, tá falando. Qual é o objetivo dela? É ficar linda e saudável ou ficar doente, desnutrida? E provavelmente nem magra. Porque você comer bolacha e chocolate o dia inteiro, provavelmente você vai ficar uma gorda, pelancuda e flácida. Porque você não tem uma fonte de proteína, você não tem uma fonte de vitaminas e nutrientes, então está indo para o caminho errado. Maravilhosa. Não é saudável. Como fazer para ter um corpo bacana? Todo mundo vê as suas fotos, o seu site é lindo, aquelas imagens maravilhosas. Como que é o seu tratamento hoje da medicina, que é a mais moderna que tem hoje, que é essa anti-age, que é anti-envelhecimento? Eu me baseio, na verdade, em 3 pilares muito importantes e nenhum substitui o outro. Uma parte importante é você ter o teu equilíbrio hormonal. A parte hormonal, ela consegue acelerar o metabolismo, ela consegue te dar mais vivacidade, mais vigor, mais disposição, se você estiver bem equilibradinho. A segunda parte é a atividade física. A atividade física é essencial para o ser humano, para liberar o estresse, para manter um corpo forte, as articulações saudáveis. E a terceira parte fundamental é a alimentação. Os alimentos são as drogas mais importantes que alguém já pensou em colocar dentro do próprio corpo. Dependendo da combinação que você tem dos nutrientes, de carboidratos e proteínas, você pode acelerar de forma brutal o seu processo de envelhecimento ou pode desacelerar e manter o corpo jovem e saudável muito mais anos. Então são esses 3 pilares essenciais. Ele trabalha paralelo com a ortomolecular ou não tem nada a ver com anti-age? Não tem nada a ver com a parte de ortomolecular. Eu trabalho com a parte de suplementação alimentar. Então, além de você... E esses suplementos, então, desse bando de adolescentes não passa por critério médico, não passa por uma avaliação, e a gente só veio perguntando informação, o que você toma, e estão comprando. Você acha disso? A indústria de suplementos hoje em dia, ela cresceu muito. E as pessoas não têm informação para qual é a indicação de cada um. Eles são muito bons.
Eu indico suplementos alimentares para pacientes meus jovens, por exemplo, 14, 15 anos, ou para idosos. Eu tenho vovozinhos de 80 anos tomando suplemento alimentar. Ele substitui uma alimentação. Com a alimentação do nosso dia a dia, às vezes a gente não tem condições de ter quantidade suficiente de nutrientes, ou uma proteína de qualidade, vitaminas. Então o suplemento ele vem para suplementar uma alimentação e tornar ela ótima. Você consegue ter um corpo, então, mais saudável acompanhando com suplementos? Com certeza. Do que você mesmo fazendo uma alimentação, por mais que você pense que esteja fazendo uma alimentação Por bacana? mais que você faça uma alimentação bacana, você não vai ter como consumir em quantidades ótimas todos os nutrientes, vitaminas e minerais. Isso é fato. E o GHG, o que é? O GH é o hormônio do crescimento, é o hormônio que nós produzimos do primeiro dia de vida até o último dia de vida. Então esse nome GH é muito inadequado. Ele também é um hormônio do crescimento, mas é mais do que isso, ele é um hormônio de reparo e síntese. Então ele pega a célula velha e troca por célula nova. Os jovens têm muito mais esse hormônio, ele é muito mais elevado na corrente sanguínea e conforme vai se envelhecendo, vai se perdendo a capacidade de manter os níveis ótimos de GH. Mas o vovozinho, no último dia de vida, ele ainda está produzindo GH, o hormônio da E vida. dá para reativar? Quem pode fazer o tratamento, reativar esse GH, manter ele no controle? Tem como? O GH, você tem formas naturais de estimular a liberação. Ele tem uma liberação muito grande com atividade física. Então, pessoas que praticam atividade física tendem a ter níveis de GH mais altos. O sono, uma noite de sono bem dormida, em que você tem aquele período do sono repousante de forma satisfatória, você libera o hormônio do crescimento. Uma dieta rica em proteína também estimula a liberação do hormônio de crescimento. Então, existem formas naturais de você estar mantendo o corpo jovem, com esses pequenos estímulos. Perguntas para você na internet. Vamos lá. Diga, Baiana. É a pergunta da Rita. Ela fala assim: eu malho todos os dias e bebo pouca água. Estou usando creatina, além de malto e proteína também. Isso pode causar pedra no rim? Não. Se você não tem nenhuma doença renal prévia, dificilmente os suplementos alimentares vão causar algum mal renal ou alguma sobrecarga. Beber pouca água é ruim mesmo para quem não toma um suplemento alimentar. A água ela elimina toxinas do organismo, principalmente para quem está usando creatina. A água ela mantém, uma musculatura mais densa, porque a creatina, na verdade, ela favorece a retenção de líquido intramuscular, para a musculatura ficar mais tonificada e mais densa. Então, talvez ela nem consiga aproveitar tantos benefícios de uma creatina se não estiver bebendo bastante água. Qual o ideal por dia? As pessoas falam 2 litros, eu falo 1,5. Existe regra? Nani, vou te falar assim, a regra básica, cada pessoa tem uma demanda, dependendo da temperatura, dependendo de quanto faz de atividade física. Tem pessoas que suam muito, pessoas que suam um pouco. Então a regra básica é a seguinte: você vai observar a coloração da tua urina. A primeira urina do dia ela é sempre muito concentrada, é mais amarelada, aquela urina bem alaranjada. Ao longo do dia, essa urina tem que ir clareando. Se de noite a urina estiver muito amarelada, sinal de que bebeu pouca água durante o dia. Então, muito mais importante do que ficar contando litros, observe a urina. A coloração ela tem que ser transparente, límpida. Transparente é a regra. Isso. Diga, Baiana. Doutora, eu sempre comi carne vermelha. Posso eliminar carne vermelha dos meus costumes alimentares? Como é o nome dele? É o Fabiano. Fabiano, comer carne vermelha é uma opção, certo? É uma boa fonte de proteína. Se você simplesmente cortar a carne vermelha e não colocar outra fonte de proteína para substituir, o corpo vai sentir. A proteína mantém uma musculatura forte, mantém uma estrutura. Então, você pode cortar a carne vermelha e substituir por uma outra fonte de proteína. Ovos, peixes, frango. Eu, por exemplo, não como carne vermelha, acho que desde o meu primeiro dia de vida, eu nunca comi. Mas eu tenho opções de proteína na minha dieta, porque senão realmente fica um déficit proteico. Certo. Doutora, eu quero saber de pessoas que estão acima dos seus 45 anos, elas conseguem mudar o corpo? Tem amigas que perguntam: Nani, pergunta pra Rita se a gente consegue mudar o corpo. Quero ter um corpo mais sarado, quero ficar com um corpo mais bonito. Consigo ou não consigo? Com certeza. E é difícil? Como é?
Eu acho que é tudo a questão de motivação, de você perceber que se você continuar fazendo tudo que você está fazendo hoje em dia, você vai continuar exatamente igual. Então você tem que dar uma guinada na sua vida. Certamente uma pessoa que quer mudar de corpo, ela está com maus hábitos, ela talvez esteja comendo errado, dormindo mal, sem fazer uma atividade física. Eu tenho resultados incríveis de pacientes que mudam o corpo, mas ninguém mudou o corpo sem mudar nada na vida. Certamente essa pessoa mudou o estilo de vida também. Então a mudança do corpo vem. Todo mundo quer junto. milagre, né? Não existe milagre. Todo mundo quer milagre, quer um corpo sarado. Não existe milagre. Infelizmente, o ser humano vai continuar buscando a pílula mágica. Mas esse tratamento que você faz, né? Me diga uma coisa, qual é o tempo mínimo para você começar a ver resultados? Depende muito, né? Eu trabalho com os hormônios bioidênticos, com equilíbrio. Que é o que tem de mais moderno no mundo, digamos de passagem, viu, gente? É a medicina que mais cresce no mundo, ela surgiu nos Estados Unidos, nem é especialidade médica reconhecida no Brasil ainda. Então, quando o paciente chega no meu consultório, eu traço o perfil hormonal dele, percebo os desequilíbrios e as quedas hormonais, e aí eu começo um programa para otimizar a parte hormonal. Né? Eu deixo ele todo ajustadinho hormonalmente. A minha referência é deixar ele nos parâmetros que ele tinha por volta dos 25, 30 anos, que é o nosso auge hormonal. Depois dessa idade, não adianta. A natureza começa devagarzinho a diminuir a produção hormonal, como se fosse desligando a gente, os nossos botõezinhos, nos preparando para Com morrer. 28 ainda não senti, entendeu? Não é contigo o papo aí, mas quem estiver em casa, que já passou dos 30, certamente percebe que alguma coisa mudou. Tudo muda, gente. Muda. Né? E é exatamente isso, né? Nós somos os únicos seres vivos que vivemos depois que cessamos a nossa idade reprodutiva. Se você for pensar bem, na natureza, todos os animais nascem, reproduzem e morrem. Né? Então uma mulher, por exemplo, quando entra na menopausa, é a natureza preparando ela devagarzinho para morrer. Você entende que para a natureza, uma mulher que não reproduz mais, ela começa a perder a função. Mas hoje em dia, com o aumento da expectativa de vida, uma mulher que chega talvez aos 50, tem mais 50 anos de vida pela frente. Como é que vai ser se ela não se preocupar com Com isso? esse bioidêntico agora, com esse tratamento bioidêntico, a gente consegue prolongar a vida, trazendo essa qualidade total de vida? Aí você falou duas coisas diferentes. Prolongar a vida é uma coisa. Com qualidade. Com qualidade. Qualidade. Exatamente. Esse tratamento. Não me interessa viver 100 anos, se Sem desses 100 qualidade. anos, 50 anos eu vou viver padecendo de doenças e com uma péssima qualidade de vida, sem conseguir fazer o que eu gosto. Com qualidade de vida, sim, esse é o objetivo. O objetivo é qualidade de vida. Né? É você envelhecer sem estar cometido das doenças que a gente acredita que são normais do envelhecimento. Hoje em dia você fala que você está hipertenso, está diabético, está com colesterol alto, está com osteoporose, dor aqui, dor ali, não dorme bem, estou ficando gordo. O médico vira para você e fala, mas o que você quer? Olha a sua idade. É normal. Isso é normal porque você não é mais jovem. E já se sabe hoje que 90%, olha, Dani, 90% das doenças atreladas ao envelhecimento são totalmente evitadas. Um programa de manutenção preventiva. Maravilha. 90%. Luxo, tem mais perguntas para você. Diga, Baiana. Ele o telefone hoje, logo hoje deu problema, né? Desde ontem. Doutor, o que pode substituir a academia, a musculação da academia? Natação é uma boa opção. Eu não gosto de ir pra academia. Como é que é o nome dele? É o Rafael Lisboa. Rafael, você falou uma coisa muito importante e que eu acabo me deflagrando muito no consultório. Né? Academia é uma opção de tantos esportes e atividades físicas que a gente tem. Se você não achar atividade física que tem a ver contigo, você não vai fazer. Quantas pessoas se escuta que pagaram 1 ano de academia, Não foram vai. um dia e falaram, eu não gosto daquele ambiente, aqui não tem nada a ver comigo. Não é o teu ambiente. Né? Pessoas são mais propícias, às vezes, a fazer uma atividade física ao ar livre e não Caminhada. suportam, ou precisam e gostam de esportes coletivos que tenham aquela competitividade, outras gostam de esportes mais individuais. Então você tem que achar a tua atividade. Se a gente parar para pensar, caminhadas, ciclismo, natação, futebol, uma yoga, uma dança de salão, uma luta, tem que ter a ver com a tua personalidade, senão você não vai manter. Mas não pode ficar parado. Vai virar obrigação, mas não pode ficar parado. Vamos falar do seu site, porque eu quero agora que você ensine esse sanduíche, está todo mundo querendo aprender aí um sanduíche natural, principalmente para aquela maravilhosa que mandou a pergunta da amiga que só come bolachinha, né? Então esse sanduíche nós vamos dedicar para ela.
Qual que é o seu site e os contatos? Isso. O site é o www.doutorahitz.com. Lá no site é o portal da Doutora Hitz, é um site que tem receitas, tem dicas, tem alguns vídeos com algumas dicas também. Então é para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho sobre essa medicina anti-envelhecimento, é só entrar lá, né? E aí, de quebra, a gente E não pode dar telefone mais nada, né? tem tudo no site. Quem quiser me Tá tudo encontrar, no site. entra no site que tem tudo lá. Mas pode falar com a produção também, que a produção passa. Isso. Vamos ensinar esse sanduíche? Vamos. Não, nós vamos tricotando e você ensinando. Vamos lá. Esse sanduíche aqui, Nani, é bem simples. Os ingredientes são básicos, que todo mundo tem em casa. Você acha em qualquer tipo de supermercado. Qual é o grande pulo do gato desse sanduíche? Esse sanduíche, ele tem um valor elevado proteico, tem bastante proteína e tem carboidratos de baixo índice glicêmico. O que quer dizer isso? O que engorda muito, às vezes, é quando você come muita massa, muito açúcar, muito pão, que você dá um pico de glicose no organismo. O pico Eles de falam que é um glicose... erro, né? Exatamente. Comer... Bom, os 3 inimigos nossos são brancos, né? É o sal, o açúcar e a farinha branca, né? São os 3 maiores inimigos de qualquer pessoa. O grande erro das pessoas que elas não sabem é que na hora de acordar para tomar o café da manhã, a primeira refeição ser um pão branco, né? Um pão francês que todo mundo é acostumado a comer. Porque ficamos muitas horas dormindo e você toma uma dose ali, o cérebro reconhece como açúcar, libera muita insulina. Exatamente. E aí que ganhamos mais peso, né? Por quê? Porque na hora que você libera muita insulina, aquela insulina suga toda aquela glicose para a célula, em 2 horas está morrendo de fome de novo. Então, se você faz uma refeição que você mantém os seus níveis de glicose mais estáveis, você não dá o pico de glicose e depois de insulina, e depois vem a O que queda. seria, então, um café da manhã, assim, esse primeiro café da manhã para não ter esse pico de glicose? Primeira coisa é não comer só carboidrato no café da manhã. Então não coma só fruta, ou não coma só aveia, ou não coma só pão. Tente associar alguma fonte de fibra e principalmente de proteína. A proteína ela dá uma desacelerada no processo de digestão e junto com a proteína você mantém os níveis de glicose mais estáveis. Então aqui no caso do sanduíche, olha só que beleza. Eu tenho pão integral, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, então com as fibras você já não dá o pico de glicose. Eu tenho aqui a uva passa. A uva passa é um carboidrato também que fornece energia, mas também não vai dar um pico de glicose, então não vai engordar. Eu tenho aqui, isso aqui é um damasco, que eu já trouxe ele picadinho. Então o damasco picadinho também é uma fruta seca excelente, muita fibra, muito potássio, poder de saciedade enorme. Aqui eu tenho um queijo cottage, que eu já deixei ele batidinho. O queijo cottage também é uma excelente fonte de proteínas, de BCAA, de whey protein, baixíssima caloria, baixíssima gordura. Então, para substituir um requeijão, uma maionese, uma pastinha mais gordurosa, é muito bom. Ou até um queijo amarelo. Peito de peru. O peito de peru também é uma fonte de proteína, ele picadinho, ele já dá uma incrementada ainda maior na quantidade de proteína do sanduíche. E uma alface, que é fonte de fibra, para aumentar um pouco a saciedade. Então, como é que a gente vai fazer? A gente pega um pouquinho aqui o queijo cottage. A quantidade aqui vai de olho mesmo, 2 colheres, 3 colheres de sopa. A gente junta. De acordo com o bicono. Isso. A gente junta aqui o damasco, a gente coloca aqui um pouquinho também. Para quem gosta daquela mistura de salgado e doce, esse sanduíche é maravilhoso. Um pouquinho da uva passa. E aí você pode, a imaginação é o limite, né? Botar, em vez de colocar aqui o peito de peru, pode ser um atum, pode ser um salmão. Então você consegue variar aqui, pode ser um ovinho picado. Então essa pastinha aqui, você vê que o cottage é só para fazer aquela liga mesmo. Quem gosta de castanhas pode comer. Quantas castanhas a gente pode comer por dia? Olha, castanha, se você comer aí 2, 3 né? castanhas... É já 2, viu, gente? É 2 mãozadas, não. Já tem uma fonte muito boa de zinco, inclusive. Porque a castanha, ela é muito calórica, né? Então, se você exagerar, pronto, aqui, né? A gente coloca. E o óleo de coco, hein? O que você me dizer? O óleo de coco é uma Agora fonte tá uma muito febre. grande. Todo mundo acha que vai emagrecer com óleo de coco, e óleo de coco em jejum. Mas o óleo de coco não vai fazer milagre, não vai emagrecer ninguém. Ele vai ter que vir associado a uma dieta adequada e equilibrada. O que eu posso dizer do óleo de coco é que é uma fonte muito boa de gordura, é uma alternativa muito boa para manteiga, margarina, maionese.
assim como, por exemplo, o óleo de linhaça. Então, nosso sanduíche, olha que simples. Você faz a pastinha, a consistência vai depender do quanto você gosta dela, mais durinha ou mais molinha. Você coloca um pouco de alface. E aí já temos um super sanduíche para o teu filho levar para a escola de forma muito saudável. E quanto tempo que dura um sanduíche desse para levar para a escola? Nani, como aqui não tem maionese, não tem nada, você pode fazer tranquilamente esse sanduíche de manhã e ele levar, por exemplo, para comer na hora do almoço. Pode, né? Pode. Aqui, eu estou mostrando aqui, mostrar com ele. Tem até uma lambida aqui no dedo, olha só como ele fica. Super gostoso. E aí você pode jogar. Quantas calorias tem num sanduíche desse? Eu acredito que é aproximadamente, no máximo, 250 a 300 calorias. Quantas Se calorias você- que é o de praxe pra gente que eu consumo por dia? Isso aí é muito relativo. Relativa pra pessoa. Eu sempre falo essas Isso duas aí é ingredientes. muito, não, isso é muito relativo. Depende do metabolismo da pessoa, depende da constituição física. Uma pessoa que tenha muita massa gorda, seja mais gordinha, ela vai ter um metabolismo mais acelerado, ela vai consumir menos calorias. Uma pessoa com mais massa muscular, ela vai ter um metabolismo bem acelerado e consome bem mais calorias. 1 quilo de músculo, só para existir, consome por volta de 40 a 45 calorias. Então você entende que isso aí vai depender. Homens normalmente têm metabolismo mais acelerado, podem comer mais, engordam menos. Então você tem que não tem muito padrão. Maravilhosa. Me fala, você está em Vinhedo, está atendendo em São Paulo de 15 em 15 dias. Como que está a sua agenda? Consultório em São Paulo, aqui em Perdizes, e em Vinhedo, que é uma cidade maravilhosa. Linda. Sou recém-chegada em Vinhedo, quem quiser vá conhecer. Uma cidade linda, com uma super qualidade de vida. O consultório lá também começando. Muitos pacientes vindo para Vinhedo. Então, quer dizer, essa medicina, na verdade, ela é uma grande recompensa para mim como médica, é ver a diferença que você consegue fazer na vida do paciente. Devolver qualidade de vida, devolver energia, Autoestima, devolver né? autoestima. Eu sou muito feliz de estar trabalhando com esse tipo de medicina hoje em dia. Maravilhosa. E você aceita o meu convite, 15 em 15 dias? Você pode estar comigo aqui ao vivaço? Claro, claro, com certeza. Vamos lá. Vamos, fechar? Mais do que Fechado aceito. então. Obrigada Adoro fazer pelo convite ao vivo, né? É sempre difícil eles negarem. Vai ser ótimo aqui. Adoro. Tá tirando a dúvida do pessoal. Obrigada, Acho que Mari. tem Tem algum muita e-mail coisa que você pra queira deixar? passar. Atendimento doutorahits@uol.com.br. É o O e-mail, site? quem quiser, o site www.doutorahits.com. Quem Obrigada. quiser tirar dúvidas, precisar de ajuda, Você só já pode ir entrar em mandando contato. perguntas aqui pra internet com meu baiano, daqui 15 dias que você tá de volta. Isso, com certeza. Sempre traz uma dica de uma Vamos, refeição vamos. bacana, né? Obrigada, Mari. Obrigada, Amei obrigada a isso aqui. vocês. Espero ter sido bom. As dicas. maravilhoso. Papai e mamãe que está em casa, assuma um pouco a responsabilidade sobre a saúde do teu filho. Tem que assumir, gente. Somos nós que educamos, hein? Vou com um rápido intervalo comercial, um minutinho só e já tem roda da fofoca, hein? Thiago Rocha de volta, quem diria, hein? O bom filho a casa retorna. Já volto. Libera o som, DJ! Viu, Ná? 15 em 15 dias ela vem. Fechado. E aí a gente tem que bolar as coisas aí, Paula. Você vai me ajudar, hein? A inventar um montão de temas e coisas. Inventa já o tema, traz alguma coisa que quer mostrar. Antes, se você quer falar, se não quer, se quer um Acho que a gente pode mencionar suco. cheio. Próxima vez eu vou falar sobre suplemento alimentar. Alguém traz algum suco, só Vou que trazer. possa ser assim. Uma vitamina boa. Básico, né? Fechado, amor. Vou trazer um shake pra gente 15 em fazer. 15 em 15 é minha. Tá bom. Me dá uma na Ah, deixa aí. Vem cá. Cadê os outros, Paula? Tem uma aqui, cara. O diretor tá doido querendo. Eu vou dar. Vou deixar os folders contigo então. Tá. Para deixar um casal mais bonito, além do amor, precisa também de uma bela joia da Casa das Alianças. Anel em ouro com brilhantes em 8 vezes de R$101. Meu empresário que me Aliança trabalhada em ouro, só 8 vezes de R$31 cada. Que me empresário. Brinco em ouro com brilhantes, A minha 8 vezes diretora vai manter falava no que queria WhatsApp, falar então. com ela. Aliança seguro quilates, 8 vezes A diretora quer falar contigo. Quem é? Flávia. Loja Séculos.